As aulas foram adiadas. E agora? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Márcio, professor da Rapcode, e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a como criar um jogo no Kodo Game Lab. Mas, para nós criarmos o jogo no Kodo, primeiro nós precisamos fazer o download e instalar a ferramenta. Vocês têm que abrir primeiro o navegador de vocês e entrar no site do Google. Eu já estou utilizando o Google Chrome, então minha página inicial é o Google. Eu vou pesquisar aqui no Google por Kodo Game Lab, certo? Vou procurar aqui a opção download, tá? Porque eu quero baixar ele no meu computador. E eu vou verificar se esse download está vindo do site da Microsoft. Vou clicar aqui no botão, ele vai me direcionar para a página da Microsoft, onde eu vou pegar e vou fazer o download. Vou escolher o tipo de arquivo que eu quero baixar. Como eu estou usando o Windows, eu vou utilizar o kodosetup.exe. Next, e ele vai fazer o download. Eu já tenho aqui no meu computador baixado o Kodo, então eu vou simplesmente cancelar esse download aqui. E aí, no computador de vocês têm que esperar até o final. Quando o download termina, vocês têm que ir na pasta de downloads de vocês. Fica aqui no Quick Access, vocês podem vir em Downloads, ou vocês podem vir aqui no computador, Downloads, e aí vocês vão procurar por Kodo Setup. Eu vou executar aqui o Kodo Setup para mostrar para vocês como faz a instalação. Essa primeira tela, só perguntando se eu quero fazer alterações, eu vou dar um sim. Vou escolher o idioma. O Kodo ele tem suporte para português de Portugal, mas como eu pessoalmente acho meio estranho, eu prefiro o inglês, tá? Eu sugiro que vocês também usem o inglês, como eu vou estar usando a ferramenta em inglês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então eu vou dar um OK. Ele vai lançar aqui para nós os termos de uso, eu vou aceitar e dar Next. O local de instalação pode deixar esse mesmo, certo? Se vocês tiverem um outro local, né, perguntem para o pai e para a mãe, se o computador não for de vocês, for do pai ou da mãe, se tiver algum outro local que possa ser instalado, né, vocês peçam ajuda para fazer a instalação. Aqui ele vai perguntar se eu quero criar os ícones na área de trabalho para o Kodo, eu vou dar um Next, e ele vai instalar. A instalação é bem rápida, certo? A ferramenta é super leve e ela é bem divertida de mexer. E aqui ele vai perguntar se eu quero executar o Kodo. Então eu vou desmarcar essa caixinha aqui e vou dar um Finish, certo? Então aqui foi a primeira parte do nosso vídeo, como instalar o Kodo, certo? O vídeo ainda não acabou, tem mais, mas eu vou dar um pequeno cortezinho aqui e aí a gente volta mais tarde. O que nós vamos fazer? Primeiro, vocês têm que colocar um nome de criador. Eu vou botar aqui o meu nome, certo? Na verdade, o meu sobrenome. E vou colocar um PIN. E vou dar um OK. Como eu já tinha criado antes um login de criador, eu tenho aqui os mundos que eu já criei, certo? O que nós vamos fazer agora? Nessa primeira parte, eu vou mostrar para vocês como utilizar as ferramentas do Kodo, certo? E aí, conforme a gente for avançando no vídeo, a gente vai criar um pequeno joguinho de paintball, onde os dois bonequinhos vão ter que atirar bolinhas um no outro e o que for eliminado primeiro, né, perde. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em New World. Vou escolher o layout que eu preciso, certo? Aqui tem uns layouts já com algumas coisas programadas para vocês explorarem um pouquinho. Mas eu vou clicar nesse aqui que é o Empty. Certo. Nessa parte aqui, eu quero que vocês prestem atenção aqui em cima, nessa parte superior esquerda, onde eu tenho alguns comandos, tá? Esses comandos que estão aparecendo aqui é referente à ferramenta que está selecionada aqui embaixo. Então, se vocês verem, conforme eu vou passando o mouse, ó, vai mudando lá em cima os comandos, certo? Então, cada ferramenta tem o seu comando específico, certo? A mãozinha, ela serve para nós visualizarmos o nosso mundo, tá? E movimentarmos ele. O play é para a gente testar o game, como não tem nada aqui, ele não vai funcionar. A casinha é para voltar para o menu principal. Aqui, mais adiante, nós temos a ferramenta de objetos, que é onde a gente pode adicionar novos objetos, né? Então, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, eu posso escolher nessa roda aqui vários objetos diferentes. Essa ferramenta aqui das bolinhas, ela é
um caminho, certo? O personagem ele vai seguir essas bolinhas, passando de uma por uma e fazendo o movimento. Então eu posso criar vários tipos de caminhos para os personagens que vão ser controlados pelo computador seguir. Mais ao lado aqui eu tenho o pincel, que é onde eu posso usar para pintar o chão, né? Criar mais espaço, criar menos espaço, certo? Ó, se eu quiser apagar, eu posso apagar. Se eu quiser aumentar, eu posso aumentar. Posso trocar o formato, né? Posso fazer redondo. Posso trocar a cor, então eu posso criar um chão diferente. Eu vou usar o Full 20 aqui, porque é graminha, padrãozinho, certo? Nesta ferramenta aqui do lado, é basicamente uma ferramenta para trabalhar com o chão, certo? Então eu posso criar morrinhos e elevações. Aqui eu posso abaixar, né? Ferramenta de fazer tudo ficar liso. Ela planifica todo o terreno. Aqui eu tenho uma ferramenta de criar montanhas irregulares, terrenos irregulares, certo? Eu posso usar aí a ferramenta de planificar para deixar tudo lisinho de volta. Aqui eu tenho a ferramenta de adicionar água, tá? Botão direito adiciona, botão esquerdo remove. Opa, ao contrário, botão esquerdo adiciona, botão direito remove. A ferramenta para apagar objetos e a ferramenta que tem algumas configurações do mundo, como iluminação, plano de fundo, tempo do dia, essas coisas, certo? Então agora a gente vai pegar e eu vou criar com vocês um mundo para a gente fazer o nosso desafio de paintball. Eu vou criar aqui, vou aumentar o tamanho do pincel. Se vocês repararem aqui em cima, ó, nas duas setinhas, é as setinhas do teclado que eu posso aumentar e diminuir, certo? Deixar grandão aqui. E agora eu vou pegar e eu vou diminuir este pincel bem pequenininho e eu vou criar montanhas. Essas montanhas vão ser redondas, bem nas bordas aqui do mundo, que é para impedir que os personagens queiram sair fora deste lugar. Então eu vou criar aqui, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, certo? E aí quando o prof terminar de criar, ele vai voltar com o mundo criado, certo? Então aqui, pessoal, meu terreno já está pronto, certo? Deem sempre uma olhada no terreno de vocês quando vocês estiverem construindo ele, para ver se não tem nenhum lugar onde o personagem talvez possa subir e querer escapar aqui da nossa arena de paintball. Então pronto. Feito isso, vamos colocar alguns obstáculos aqui no nosso cenário, botar algumas coisas para decorar o nosso cenário. Venho na ferramenta de objeto, clico em algum lugar do terreno e eu vou colocar algumas árvores. Que é para ter um pouco de, né, aquela coisa de poder se esconder e desviar dos tiros do inimigo. Então vamos botar aqui algumas árvores. Eu vou pegar aqui no meu cenário e eu vou marcar um lado com o meu pincel. Vou clicar na ferramenta quadrada e eu vou marcar a opção de uma cor diferente para ter como se fossem dois times, né? Cada time vai começar de um lado da nossa arena. Eu vou colocar agora aqui uns outros objetos para deixar né, diferente aqui o cenário, para ter uns canos, como se fosse um campo de paintball. Aumentar o tamanho aqui dessa pedra, fazer essa pedra ficar maior. Tá? Para aumentar o tamanho da pedra, é botão direito, Change Size, e vocês aumentam aqui com a barrinha. Vamos ver.
aqui, botar uma torre aqui. Mudar o tamanho do cano também. Não precisa ficar tão gigante assim. Beleza, então a gente tem aqui um pequeno cenário, né, para os nossos personagens que vão se enfrentar. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora o jogador, que vai ser o personagem principal. Eu vou criar o jogador aqui do lado do time azul. Vou clicar na ferramenta de objetos, clicar aqui e vou selecionar o personagem Cycle, certo? Ó, vou repetir o passo. Clico no chão, venho nessa partezinha aqui, Cycle. Vou botar a cor dele em azul, né, para ele ser do time azul. E aí eu vou pegar e vou programar ele. Então, se vocês botarem o mouse em cima, vocês vão ver que ele fala ali quais os botões do mouse que a gente tem que pressionar para programar. Então eu vou clicar ali com o botão direito, vou vir na opção Program e vou começar a programação. Aqui no When, né, que é quando, eu vou clicar no mais, vou vir no teclado, vou adicionar as setas direcionais aqui para movimentação WSD, que normalmente é o padrão para quem joga no computador, mas se vocês quiserem usar as setinhas direcionais, também pode, certo? Vou usar o WSD e eu vou dizer que quando eu pressionar o WSD, o meu personagem vai se movimentar rápido, certo? Essa primeira linha aqui, ela já faz com que o nosso personagem se movimente. Então eu vou dar um play e aí eu vou vir aqui e vou movimentar. Lembrando que eu estou usando o WSD, certo? Outra coisa que a gente pode mudar aqui no nosso jogo é o seguinte: eu quero que o meu personagem ele fique sempre com essa perspectiva aqui, em primeira pessoa. Então eu vou voltar aqui na programação, botão direito, Program, vou vir aqui em quando, tá? Vou pegar e vou dizer que quando o meu jogo, pode ser always, tá? Quando always, o que ele vai fazer? A câmera vai ser sempre em primeira pessoa. Isso vai fazer com que a nossa câmera sempre fique assim. Eu não consigo sair da primeira pessoa. Então eu sempre vou ver como se eu fosse o meu cycle. Então agora meu cycle está funcionando. Eu vou pegar e eu vou criar uma opção para ele atirar as bolinhas do paintball. Então eu vou vir aqui e vou dizer que quando o botão do mouse esquerdo, certo? Mouse esquerdo for pressionado, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai atirar um blip. Eu vou botar aqui um blip de cor aleatória e toda vez que eu clicar, ele vai atirar apenas uma vez. Então eu vou pegar e aí eu vou testar de novo. Então agora para onde eu clicar, ó, mas eu estou atirando infinitamente. E no jogo de paintball eu não tenho tiro infinito, certo? Então eu vou pegar e eu vou programar aqui o meu personagem para ele ter um limite de tiros, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na linha 4 e eu vou dizer o seguinte, que quando a pontuação, qual pontuação? A pontuação privada do meu personagem for, né, a pontuação privada A do meu personagem for acima de 0, ou seja, eu tenho alguma coisa, ela está acima de 0, eu posso atirar. Então eu vou mover agora a linha 4 para cima. Vou arrastar ela para cima e vou clicar na linha 4 agora, que virou essa do mouse, e vou puxar para dentro da linha 3. Então ele só vai deixar eu apertar o botãozinho quando essa pontuação for acima de 0. Como o meu jogo vai sempre iniciar com a pontuação privada zerada, eu não vou poder iniciar atirando a partir de agora. Eu vou, ó, se eu clicar, eu não vou mais atirar. Então eu preciso fazer com que o meu personagem ele ganhe algum tipo de munição. Para isso, eu vou fazer com que na saída aqui da base dele, eu tenha munição. Essa munição, eu vou fazer o seguinte, eu vou programar ela para que quando ela tocar em um personagem, do tipo Cycle, ela desapareça, tá? Para fazer ela desaparecer, eu venho em combate,
vanish, e eu tenho que dizer que ela vai desaparecer, né? Que vai ser a munição que vai desaparecer. Por isso eu tenho que botar o me, porque é a munição quem vai desaparecer. Se eu botar o with, ela vai fazer desaparecer quem tocar nela. Então eu preciso deixar claro para ela que quem está desaparecendo é a munição. E aí eu agora vou vir aqui no meu personagem e eu vou programar ele para que quando ele tocar nessa munição, ele ganhe pontinhos para ele poder atirar. Vou dizer o seguinte, que quando o meu personagem tocar em um objeto, né? Qual objeto? A munição. Ele vai receber lá na pontuação dele, né? Então ele vai receber aqui mais, ele vai ganhar na pontuação privada A, que é a pontuação que está controlando se a gente pode ou não atirar, ele vai ganhar 50 pontos. Com esses 50 pontos, ele vai ter tiros o suficiente para conseguir derrotar o oponente. Mas tem uma coisa, tá, pessoal? Se a gente só botar isso aqui, ele vai ter tiro infinito. E a gente não quer isso. A gente quer que ele tenha tiro finito. Então eu vou arrastar isso aqui para cima e vou puxar a linha 5 agora, que está vazia. Vou puxar para dentro da linha 4. Né? Eu vou clicar e arrastar para dentro da linha 4. Por quê? Porque aqui, toda vez que eu atirar, eu vou dizer o seguinte, que o meu jogo vai diminuir da minha pontuação A, que é essa daqui, 1 ponto. E aí o que vai acontecer? Toda vez que o personagem atirar, ele vai reduzir 1 ponto dos 50 que eu tenho, e quando ele chegar a 0, ele vai dizer assim, ó, acabou a sua munição. E aí eu não vou mais poder atirar. Se eu testar agora, ó, eu não posso atirar no início do jogo, mas se eu pegar a munição, agora eu posso atirar as bolinhas de paintball. Ó, acabou as bolinhas, não posso mais atirar. Então, vamos voltar. Uma modificação que a gente vai fazer, como o nosso jogo é um jogo de paintball, as coisas não podem desaparecer. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou vir aqui no Change Settings dos meus itens que eu coloquei no meu cenário, e eu vou dizer que eles são invulneráveis, tá? Para todos eles, botão direito, Change Settings, invulnerável, invulnerable, tá? Change Settings, invulnerable. Agora que todos os objetos foram modificados para ficarem invulneráveis, o nosso jogador não consegue mais destruir eles. Vamos fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui, ó, copiar, vou colocar várias munições aqui desse lado e vou botar também várias munições lá do lado do time adversário, que é para eles terem também alguma chance contra o jogador. Por que eu copiei, né? Por que eu fiz assim? Por que eu dei um copy e comecei a clicar com o botão esquerdo e dar botão direito e dar paste? Porque essas munições que eu copiei, elas já têm a programação, então eu não preciso programar uma por uma. Então se eu tocar em todas elas, ó, elas desaparecem e aí eu não preciso programar todas elas, uma de cada vez, certo? E agora eu tenho muitos tiros. Uma coisa que a gente pode fazer também é mostrar os tiros para o jogador, né? Quantos tiros o jogador tem. Então vamos mostrar agora para o jogador quantos tiros ele tem. Então vou clicar com o botão direito, programar. Vou vir aqui no Always. Vou levar esse carinha aqui para dentro e vou arrastar o 3 para dentro do sempre, tá? Eu quero que ele sempre esteja fazendo isso. E o que ele sempre vai fazer? Ele vai sempre dizer que a gente vai dar um set score. Vamos escolher uma pontuação dessas coloridas. Eu vou escolher a preta, tá? Então ele vai setar a pontuação preta para o número que tiver dentro da pontuação A. Assim a gente vai enxergar quantos pontos nós temos. Sempre. Certo? E aí, olha só. Se eu der um play agora, tá vendo que aqui tem 0, certo? Se eu pegar um ponto, ó, 50.
Ó. Então com isso agora eu sei quantas munições eu tenho e quantos tiros eu posso dar, certo? Vou voltar aqui na minha tela. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu preciso desabilitar esse barulho, certo? Então eu vou vir aqui nas configurações do mundo. E aí eu vou procurar... Cadê? Gigante. Aqui. Pontuação. Visibilidade da pontuação preta, que é a pontuação que eu estou usando. Eu quero que ela fique quiet. Eu não quero que ela faça barulho, certo? Então agora, se eu apertar ali, ó, vai aparecer o 0 ali em cima. Ela vai continuar mostrando para mim quantos eu tenho. Mas agora, quando eu gastar, ó, ele não vai ficar fazendo barulho, certo? Ele vai mostrar só a pontuação descendo ali. Então agora eu tenho o quê? O meu jogador conseguindo dar o tiro. Vamos fazer outra coisa muito importante, tá? Nós temos que saber quanto de vida nosso jogador tem. Para saber quanto de vida o nosso jogador tem, nós vamos colocar com o botão direito Change Settings e aí nós vamos vir aqui em Show Hit Points. Isso vai fazer com que essa barrinha verde apareça na nossa cabeça. E aí, quando nós testarmos o jogo, ó, ela fica aqui embaixo e a gente consegue saber quanto de vida nós ainda temos e se falta muito para sermos eliminados. Beleza, então nosso jogo está quase pronto. Conseguimos botar um personagem a se movimentar, colocamos umas decorações para a gente conseguir se esconder, já criamos a munição do time adversário. Vamos criar agora o time adversário. Vamos botar pelo menos um inimigo aqui para nos enfrentar, para o jogo ficar divertido. Então, vamos voltar lá na programação, no modo de objeto. Vou criar um novo objeto, que vai ser um Cycle. Esse Cycle vai ser do time vermelho. E eu vou programar ele. Eu vou dizer o seguinte, que quando ele tocar em um objeto do tipo munição, ele vai ganhar no score privado dele, certo? Eu vou adicionar pontos no score privado dele. $50. Então, toda vez que ele tocar uma dessas munições, ele ganha 50 pontos. Por que eu estou dizendo que ele ganha 50 pontos? Porque eu vou dizer o seguinte. Quando a pontuação A dele for menor do que for 0, né? Quando a pontuação dele for 0, ele vai procurar por munição. Então eu vou dizer o seguinte. Quando o score privado A do nosso inimigo for menor ou igual a 0, tá? Menor ou igual a 0, vim aqui embaixo, ó, na linha 3, puxar ela para baixo, e a gente vai ter que dizer o seguinte, que ele vai procurar um objeto do tipo munição, munição e não míssil, objeto, munição, ele vai procurar um objeto do tipo munição que esteja na frente dele, certo? Porque ele não consegue enxergar coisas que estão nas costas, então ele vai procurar coisas que estão na frente dele. E aí, ele vai se mover até esse objeto, certo? Então, quando ele vê que a pontuação dele está abaixo de 0 ou igual a 0, aqui eu tenho que botar o valor, né? Senão ele não funciona. Ele vai se mover até a munição. E aí ele vai pegar essa munição e vai ganhar pontos, que nem está aqui. Agora, eu vou dizer o seguinte. Quando a pontuação dele, né, dos tiros dele, for acima de 0, quer dizer que ele tem algum tiro. Se ele tem algum tiro, ele vai procurar pelo jogador. E se ele vê um jogador na frente dele, ele vai tentar atirar o blip colorido nele, certo? Só que olha só, pessoal, diferente do nosso jogador, o nosso personagem inimigo, ele vai estar enxergando, sempre que ele enxergar o nosso player, ele vai tentar atirar. Só que se ele estiver sempre enxergando o jogador,
e a gente colocar aquela opção que a gente botou para o jogador de atirar apenas uma vez, ele não vai atirar mais, ele vai dar um tiro e vai parar. E a gente não quer isso, a gente quer que ele continue atirando porque ele tem que tentar destruir o nosso jogador. E se nós tentarmos diminuir por aqui também a pontuação, ele não vai conseguir diminuir a pontuação corretamente. Então o que, que o prof vai fazer? Eu vou dizer o seguinte, que quando o tempo de 1 segundo e meio, então vou botar 1 segundo, 25 mais 25, né? Daí vai dar 0,50 segundos, 1 segundo. A cada 1 segundo e meio, ele vai diminuir 1 ponto da pontuação A. Mas isso só vai acontecer, esse tempo só vai começar a contar enquanto ele estiver enxergando o nosso jogador. Então, enquanto ele está enxergando o nosso jogador, isso aqui vai reduzir o tempo dele. Tá? De 1 em 1 segundo ele vai perder uma munição. Por quê? Porque agora a gente vai configurar o nosso inimigo para ele atirar a cada 1 segundo e meio. Tá? Primeiro vamos rotacionar o nosso inimigo para ele ficar olhando aqui para esse lado. Xzinho, botão direito de novo e mudar as configurações dele, né? Change Settings. Vou procurar aqui nessa lista gigantesca o Blip Reload Time, que está 0.05, ou seja, ele consegue atirar em 1 segundo muitas bolinhas. Eu não quero isso, eu quero que ele atire pelo menos uma bolinha a cada 1 segundo e meio. Então vou botar ali 1.5. Pronto, 1.5. Agora, se eu testar o jogo, olha só que legal, tá? Ó, ele já me enxergou na frente dele, tá tentando atirar em mim. Se eu tentar desviar dos tiros, eu consigo. Ó, minha vida tá descendo, porque eu tô tomando tiro. Beleza. Só que vocês viram que o inimigo ficou parado, certo? Ele não se movimentou. Como ele não se movimentou, a gente precisa programar ele para ele ter algum tipo de movimentação. Então eu vou fazer o seguinte. Quando, tá? Na verdade, eu vou botar para ele movimentar por aí. Então ele vai ficar se movimentando por aí. Olha, já me enxergou, ele tá tentando atirar em mim. Ele tá caminhando por aí. Ó, tá de costas. Ganhei dele. Beleza. Só que ainda tá meio estranho, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos reduzir o campo de visão dele, porque ele tá nos enxergando lá do outro lado do mapa. Então vou vir aqui, ó, na programação. Vou botar mais uma condição aqui na linha 3. Então, quando... Opa, não é na linha 3, é na linha 5, que é quando ele nos enxerga. Quando ele vê o jogador na frente dele, esse jogador tem que estar próximo, certo? Não adianta o jogador estar longe, ele tem que estar próximo, para ele tentar acertar. E a gente vai fazer uma outra programação. Vamos fazer aqui, ó, vamos mudar para ficar mais interessante. Vamos dizer o seguinte, que quando ele vê o jogador na frente dele, ele vai tentar se mover até o jogador, certo? Mas para isso acontecer, ele tem que estar com a munição acima de 0. Então eu vou clicar aqui e vou puxar para baixo, porque senão ele não vai correr atrás da gente. Ó, ele nos viu, tá vindo na nossa direção, ele vai tentar atirar na gente. Temos ali o nosso personagem, tá funcionando lá. Vamos dizer o seguinte, vamos programar agora o nosso personagem para que quando, certo? A nossa vida for menor ou igual a 0, a gente perde o jogo. Então, fim de jogo. E quando
o nosso personagem inimigo tiver a vida dele menor ou igual a 0, né, menor ou igual a esse símbolo aqui, igual a 0, nós ganhamos o jogo. Aí, perfeito. Se a gente deixar com que o inimigo nos derrote, perdemos o jogo. Perfeito. Se vocês quiserem fazer algumas modificações, adicionarem mais inimigos, vocês podem. Vocês podem até trocar a programação aqui do inimigo, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês podem trocar a programação aqui do inimigo para fazer um colega aliado. Então vocês copiem ele, troquem a cor dele e vocês vão dizer assim, ó, que quando eles enxergarem um cycle, vocês podem adicionar uma cor do tipo vermelho. Então quando ele enxergar um cycle vermelho, ele vai tentar atirar no vermelho, certo? A mesma coisa em todas as programações que a gente tem ali quando ele está vendo algum personagem que tem a cor vermelha, tá? Vocês podem adicionar aqui. Então vocês podem copiar esse carinha, ó. Vou fazer um aliado, mostrar pra vocês. Aí aqui eu vou trocar a cor dele, certo? Ele vai ficar azul. E aí eu vou fazer aqui, ó, a programação. Eu vou dizer o seguinte, que quando ele vê um cycle perto dele, da cor vermelha, e quando ele vê um cycle perto dele, da cor vermelha. Isso vai fazer com que ele vá atrás do nosso inimigo e não atrás de mim. Espera aí que primeiro a gente tem que virar ele pro lado certo. Aí. Ó, pegou munição e já foi pra cima. Claro, aí aqui do nosso aliado a gente pode trocar a programação aqui da vitória, né? Que a gente não quer perder o jogo instantaneamente, caso ele morra. Uma última coisa, então, antes da nosso vídeo terminar, botão da casinha Save My World, e aí vocês vão colocar um nome no joguinho de vocês. Eu vou botar aqui, ó, Paintball Kodo, e vou dar um save. E aí agora vocês podem sair do projeto de vocês, que vai estar salvo se vocês quiserem continuar mudando ele depois, certo? Criar mais inimigos e alterar, vocês podem sair e voltar que vai estar salvo o projetinho de vocês. Beleza? Então, até a próxima. Se liguem nos próximos vídeos do nosso canal. Tchau, tchau.